Piloto, hoje nós vamos dar um salto no tempo aí com vocês para conversar sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, que é considerado um dos maiores pilotos de Fórmula 1 aí da história. Ele teve dentro do seu grid aí de competição nomes como Alan Prost, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e inúmeros por aí. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1952, filho de pais pernambucanos, e o pai dele chegou até a ser ministro da Saúde lá em Brasília. Foi onde ele passou, na verdade, a sua adolescência, a infância, a maior parte da sua vida aqui no Brasil, morando em Brasília. O Piquet ele começou com 14 anos na sua aventura aí pelo automobilismo no kart. O Piquet, no início da sua carreira no kart, ele escondia o nome dele pro pai dele. Na verdade, ele mudava o jeito de escrever o Piquet, que o Piquet veio da mãe, e ele mudou pro pai não descobrir o hobby dele. Mas isso não mudou aí o sonho do Piquet, e o Piquet continuou nesse ramo, e depois ele garantiu os títulos de campeão de kart brasileiro em 1971 e em 1972. Vale ressaltar que em 1976 ele também ganhou as Fórmulas Super Victor aqui no Brasil e em outros países por aí, e depois disso ele seguiu aí a abertura do caminho que Emerson Fittipaldi fez para ele ir para a Europa e se lançar na Europa. Foi onde ele chegou a competir na Fórmula 3 europeia, e ele fez algumas aparições, mas ele terminou em terceiro lugar. E posteriormente, em 1978, ainda lá na Europa, o Piquet começou a correr pela Fórmula 3 inglesa, onde ele se consagrou campeão e ainda quebrou o recorde de Jack Stewart de número de vitórias em uma temporada. A estreia de Nelson Piquet na Fórmula 1 veio através dos testes de uma equipe que hoje não existe mais, que é BS Fabrications, que ele na época fez os testes com um carro McLaren M23. Mas a estreia oficial de Piquet já veio no GP da Alemanha naquele mesmo ano, onde ele correu com um carro alugado, e por mais que as aparições naquela temporada tenham sido escassas, o Piquet já foi taxado como promessa, e além disso por David Sims, que já fez uma análise certeira sobre o campeão mundial, dizendo que ele iria ganhar 3 campeonatos mundiais. Mas posteriormente, no GP canadense, o Piquet fez a sua estreia pela equipe Brabham, onde ele foi companheiro de equipe de Niki Lauda, que foi uma das pessoas aí que também compôs o grid para que Piquet também competiu, que foi um dos nomes fortes aí da história da Fórmula 1, mas o Piquet afirma que com Lauda ele aprendeu como se comunicar naquela época com os mecânicos e as pessoas que trabalhavam em cima do carro para fazer modificações de como ele precisava para o carro funcionar para ele. O pódio na época para o Piquet foi um tanto quanto emocionante, assim como para o povo brasileiro, porque foi meio que como uma passagem de bastão de um campeão para outro, porque no mesmo pódio, Emerson Fittipaldi terminava em terceiro lugar, e foi a sensação de passar o bastão para o próximo, porque era hora de Piquet brilhar e começar a sua ascensão nessa área do automobilismo. E como a gente havia falado, aquele pódio significou como uma passagem de bastão, e não demorou muito, porque foi no ano seguinte que Nelson Piquet garantiu seu primeiro título aí de campeão mundial da Fórmula 1 em 1981. Vale ressaltar que aquele campeonato foi bem disputado, porque o P2 ficou apenas atrás de Nelson Piquet por um ponto, que era um argentino. E os outros 2 títulos de Nelson Piquet vieram em 1983 e 1987. O tricampeão mundial fechou sua carreira aí com 14 temporadas disputadas, 23 vitórias, 24 pole positions, 208 GPs competidos e 3 títulos mundiais. A verdade que poucas pessoas sabem é que Nelson Piquet, antes de ser o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, antes mesmo de começar sua carreira no automobilismo nacional e internacional, ele teve uma breve carreira em outro esporte, que foi o tênis. E Nelson Piquet até hoje carrega esse carinho pelo esporte, e mesmo na sua época de Fórmula 1, no seu capacete, ele às vezes tinha uma bolinha de tênis no capacete, representando o amor pelo esporte que ele jogou aí antes mesmo de entrar e começar a pilotar. Mas Nelson Piquet também não foi só piloto, ele também entrou na faculdade aí, cursou até a terceira fase a Faculdade de Engenharia Mecânica lá na Universidade de Brasília. O Piquet, depois que ele largou sua carreira aí de automobilismo, ele foi para a área de empresarial, onde ele é um grande empresário hoje, e ele teve 7 filhos, e os filhos dele marcam bastante a nossa vida hoje. Você provavelmente conhece alguns nomes deles, que são grandes empresários e também participam do automobilismo, como Nelson Piquet Jr., que corre na Stock Car. Mas essa é a história de mais um piloto. Me conta aí, você sabia disso que nós estamos levando para você? Se você gostou desse vídeo, não perca a oportunidade de clicar em algum desses 2 vídeos que o YouTube está indicando para você. E além disso, se inscreva no canal através desse ícone, essa bola que está aqui no meio da sua tela.